noite, pessoal. Ao fundo está tocando o hino nacional da nação de Israel, o Hatikvah, que significa esperança. A gente está iniciando o nosso café com queijo de hoje. Temos a ausência do Emanuel. A mãe dele passou por uma cirurgia hoje de manhã. Já estou aqui acrescentando o Luan, que vai estar acompanhando o nosso café com queijo de hoje. Bem-vindo, Luan. Já está adicionado, já está aparecendo aí. Opa! Tá Em me primeiro ouvindo? lugar, eu quero te agradecer por ter aceitado substituir o Emanuel hoje, né? E, inclusive, teve que estudar nas últimas 24 horas o tema de hoje, né? Então, vou introduzir rapidamente o assunto, né? Que é o seguinte, pessoal. Eu Oi. só gostaria de falar que eu tô, na verdade, honrado de poder participar dessa live de hoje. Eu sempre quis, de certa forma, às vezes eu assistia, às vezes eu queria participar, falar alguma coisa, mas não estava. Então, hoje é minha oportunidade e eu que agradeço de ter essa oportunidade de poder fazer essa live com você também. E foi um grande aprendizado, porque bastante coisa eu já conhecia de prévias, mas muita coisa eu aprendi nessas últimas 24 horas, com certeza. Que bacana. Então, pessoal, só para localizar assim o que está acontecendo, né? Então, quem comanda o Café com Queijo Escatologia é o Emanuel, certo? E a gente está se propondo a seguir uma lógica, né, que ele quer demonstrar e ele quer saber o seguinte: essa geração que a gente está vivendo, né, dos dias atuais, é a geração do fim? Então, ele, nas últimas lives, a gente fez uma comparação, certo? Da questão filosófica, comparando a, o modernismo, certo? Do iluminismo, da razão, do conhecimento científico, comparando com o pós-modernismo, que está calcado no desapontamento, né, com o modernismo. O modernismo não resolveu o problema da humanidade, certo? E aí ele veio explicando bem, sabe, paulatinamente, né, ponto a ponto, comparando o modernismo com o pós-modernismo. E esse assunto está suspenso até o retorno do Emanuel, tá ok? E quando eu fui pedir para o Luan se ele poderia estar participando, eu já sabia desse interesse dele em estar fazendo a live com a gente. O que eu coloquei para ele foi o seguinte: Luan, a live é de escatologia, certo? O fim dos tempos. E Israel é o relógio de Deus para a humanidade, certo? Então, todas as profecias que foram feitas foram profetas do povo de Israel, que profetizaram sobre esse tempo que parece que, pelo menos o princípio das dores, eu acho que a gente já está, né, Há bastante tempo, inclusive, já eu está acho. acontecendo, há algum tempo, exatamente. Então,
eu propus, né, para o Luan que a gente fizesse uma breve apresentação do Estado de Israel, né, que, como nação, eles ressurgiram em 1948, exatamente no dia 18 de maio de 1948. Né? Então, conforme uma profecia lá de Isaías 66, acho que é versículo 8, se eu não me engano, que pergunta: poderá uma nação surgir em um só dia? E em um só dia foi criado o Estado de Israel. E E. posso falar uma coisinha? E Ô, com manda uma, bala aí, Luan. não, com uma coisa muito interessante, eu acho que você vai falar, mas eu já vou adiantar que quem presidiu essa como é que pode se dizer, Uma assembleia da ONU, né? essa Assembleia da ONU que deu essa dependência para Israel foi um brasileiro, inclusive, chamado Oswaldo Aranha. Quem não sabia disso, que é uma honra, né, para o Brasil. Eu acho que, para mim, pelo menos, é uma honra de saber que um brasileiro que ajudou aí na criação desse Estado de Israel. Exatamente. O diplomata Oswaldo Aranha, representando o nosso país, né, ele presidiu essa assembleia. Então, Luan, a gente tem alguns pontos aí, né, que a gente pretende dar uma explanada, mas eu vou fazer uma breve recapitulação, certo? Do que aconteceu antes da criação do Estado de Israel, tá? Ok. Então, o movimento sionista, ele teve início no final do século XIX, virada para o século XX. E depois do final da Primeira Guerra, com o fim do Império Otomano, aquela região do Oriente Médio, ela foi dividida e dois países tomaram conta. A França tomou conta de um pedaço e o Império Britânico tomou conta do outro pedaço. O pedaço que o Império Britânico tomou conta é a região da Palestina, certo? Então, começaram a acontecer. Isso foi em 1923, que houve essa divisão aí, e o território E de Israel, Jordânia, Arábia e Iraque ficaram sobre o mandato britânico da Palestina, certo? Nesse tempo, o movimento sionista já estava começando a falar para o pessoal voltar para Israel. Inclusive, o povo de Israel eles têm um lema, né? Que eles falam o seguinte: o ano que vem em Jerusalém, certo? Então, o povo de Israel estava disperso pelo mundo e eles tinham esse lema de o ano que vem nos vemos em Jerusalém. Muito bem. Em 1937, foi feita uma definição ali das fronteiras, mais ou menos, como é que ia ser, certo? E os ingleses encontraram vários problemas técnicos, legais e culturais para poder estabelecer fronteiras ali entre judeus, palestinos e árabes, certo? Tudo isso acabou sendo interrompido em setembro de 1939, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E só voltou a se falar a esse respeito depois do final da guerra, em 1945, e com a criação da ONU em outubro de 1945. E Posso o que fazer pode um falar? adendo nessa história? Eu posso fazer um Manda adendo bala. nessa história que em 1939 eles já queriam mais ou menos fazer essa divisão e o que aconteceu? O problema foi que foi criado um tal de livro branco que proibia porque assim o Balfour
ele fez tipo uma carta falando para que todos os judeus que estavam já lá, estavam espalhados, voltassem. Mas o problema é que foi criado esse livro branco, é, que o que seria isso? Proibia, era tipo uma lei que proibia a venda de terrenos, venda de pedaços de terra para judeus. Então, os muçulmanos não podiam vender para os judeus. Então, isso acabou meio que atrapalhando esse crescimento naquela época, né? Isso mesmo, muito bem lembrado, né? Que os judeus estavam comprando. Os judeus tinham grana, né? E estavam comprando terrenos dos palestinos e dos árabes e chegou a um ponto que isso foi proibido. Muito bem lembrado. E depois da guerra, alguns problemas começaram a piorar ainda mais a situação. O êxodo, certo, dos judeus europeus que estavam fugindo da Europa, onde eles sofreram a perseguição, e começaram a ir para a região da Palestina. Foram tantos imigrantes que foram, né, judeus que foram para a Palestina, que os ingleses eles proibiram, fecharam a fronteira e abriram campos de detenção provisórios na ilha de Chipre. Né? E para falar que esses judeus saíram depois que acabou a guerra, porque lá já tinha, teve a perseguição de judeus, que inclusive no livro Desinformação fala muito sobre isso, sobre essa perseguição, sobre a questão aí política, né, de Stalin e tudo mais e tal, e que perseguiam muito os judeus. Então eles aproveitaram essa oportunidade para voltar tudo para sua terra, né? Saíram disso Então, daí. e em 1946 acabou acontecendo uma guerra civil, certo? Entre os judeus, grupos paramilitares, né, de judeus e grupos paramilitares de árabes e também a autoridade local, que eram os ingleses. Então, começou a ter essa briga ali, acabou virando uma guerra civil, certo? Deixa eu retomar aqui, eu me perco nas anotações que eu fiz, que é muita coisa, né, cara? Enfim, em 1947, a Inglaterra falou o seguinte, ó, em maio de 48, nós vamos embora. Né? Então, resolvam aí o que vai acontecer. Em novembro de 1947, a ONU acabou redigindo a Resolução 181, que fez as fronteiras, né, determinando o que seria o território de Israel, o que seria a Palestina, e Jerusalém, na verdade, era uma área internacional sob o governo da própria ONU, certo? O povo de Israel aceitou essa resolução 181, mas o povo árabe não aceitou de jeito nenhum, certo? E a guerra civil continuou a todo vapor quando Israel, em segredo, redigiu a sua declaração de independência e na manhã do dia 14 de maio, às vésperas da retirada definitiva do Império Britânico, os israelitas enviaram 250 convites a personalidades e políticos e o famoso Davi Ben-Gurion leu a declaração de independência de Israel no Museu de Tel Aviv, às 16 horas. Né? E ali a Filarmônica
que eles montaram, tocou o Hatikvar, né, que é esse hino bonito que estava tocando aí no início da live. E foi por Mas isso, não né, foi. que Manda aí, manda Folha, aí. foi por isso. Aham, pode falar, desculpa. Não, é só falar que não foi uma coisa pacífica, só isso, manda bala aí. Não, Continue. eu sei fazer o adendo nessa história que por causa eles tocaram esta música, esta música não era o hino nacional de Israel, mas por Uhum. causa disso eles adotaram essa melodia, essa música para ser o hino nacional que é hoje de Israel, por causa disso que você falou. Exatamente. Enfim, pessoal, eh, teve no dia 18 de maio a própria ONU, né, declarando ali a criação do Estado de Israel, que 4 dias antes já havia declarado a sua independência, e como os árabes não aceitaram, eles naturalmente ficaram em guerra, né? Uma guerra que durou aí mais de um ano, a Guerra Árabe-Judaica. Ao final Inclusive dessa guerra, retalharam, oi? inclusive retalharam no dia seguinte. No dia seguinte da independência, eles cercaram, fizeram o cerco e já começaram a guerra. Exatamente, o objetivo deles era exterminar com Israel, tá? Azam Pasha, que era o líder desse movimento árabe aí, ele falou o seguinte: nós vamos matar o Estado judeu à nascença. E esse Isso. massacre ele vai ser lembrado nos livros de história. Só que não. É lembrado, mas como uma derrota, né? Não a vitória que ele Exatamente. esperava. Consequência dessa derrota árabe, aumento do território de Israel. Então, tinha uma proporção ali de cerca de 53% do território para Israel, certo? 45% para a Palestina e um outro tanto de território que ia ser uma área internacional. No final dessa guerra, Israel tinha mais de 60% daquele território. Verdade. Tem alguma Não, coisa a comentar aí? não, eu acho que você ainda vai chegar nesse ponto. Eu estava quieto, eu não sei se eu estou passando a carroça na frente dos bois, mas lá na frente eu acho que você vai falar que eles acabaram devolvendo, né, essa, esse território conquistado por um tratado de paz que não foi respeitado. E, na minha opinião, Exatamente. já meio que discutindo o assunto, eu acho que foi a pior coisa que eles fizeram. Não sei, mas eu acho que Israel não deveria ter confiado no inimigo assim, né? Porque se historicamente, já lá no começo, na hora que Israel foi declarado um país oficial, no dia seguinte eles já retalharam, eu acho que assim já tentar um tratado de paz e confiar do jeito que eles confiaram e entregar de mão beijada essa terra de volta para eles, e acabou, e aí a outra parte, né, ele acabou não cumprindo, como até hoje eles não cumpriram, como a gente vai ver lá na frente, você vai falar, que já tentaram outras vezes tratado de paz e até agora nada. Então, assim, então, nesse momento, eu acho que Israel perdeu uma oportunidade de ser um país muito maior. Mas, enfim. É que as pressões ali são muito grandes, né? Tem um livro do Érico Veríssimo que se chama. Deixa eu pegar aqui o livro, rapidinho. Uhum. Inclusive, é sobre esse livro que ele está falando, eu sei que ele não está ouvindo nesse momento, mas eu já ouvi falar. Tá ao contrário aí, né? Mas é Uhum. Israel em abril. O Érico Veríssimo ele visitou Israel em 1966,
certo? E o que ele fala, Israel tinha 18 anos, né? Ia completar, porque ele chegou lá em abril, e na verdade em maio, né, que Israel iria fazer os seus 18 anos. Ele relata o seguinte: é uma democracia que o povo de Israel estava construindo ali, certo? Através dos kibbutzim, os problemas que eles têm desde aquela época de falta de água, as soluções que Israel encontrou para isso, o aproveitamento da energia solar, certo? Porque os cientistas de Israel descobriram o quê? Que o território de Israel, ele é muita incidência de sol ali. E você poderia aproveitar essa incidência do sol para gerar energia. Então, eles já começaram a fazer isso lá na década de 60. Então, os kibbutzim, as tecnologias para gerar energia. Israel era, nessa época, todos os governantes, né, eram socialistas. A primeira vez que a direita ganhou alguma eleição em Israel foi na década de 70 só, certo? Em 77, né? Eu acho que foi em 77, mais precisamente. Né? Enfim, pessoal, 64, por causa de todo esse desenvolvimento, teve a criação da OLP, né? Organização pela Liberdade da Palestina. Né? Em 66, nessa visita do Érico Veríssimo a Israel, ele detalha aqui umas coisas muito bacanas, porque ele fala que nas universidades de Israel, você tem um monte de estudantes árabes. O povo árabe, Israel invadiu ali para ter o seu país, mas ele sempre reconheceu a presença do povo árabe ali. Eles nunca foram tirados daquele lugar. O que Israel fez foi o quê? Eles pegaram um deserto, né, que durante quase 2000 anos que Israel não esteve presente ali naquela região, o que virou aquilo? Não virou nada. Certo? Verdade. E eles pegaram aquilo ali e transformaram, colocaram tecnologia, começaram a produzir alimento e produzir riqueza, afinal de contas. No entanto, os árabes nunca aceitaram a presença de Israel ali naquele lugar. Quer introduzir aí alguma coisa sobre a OLP ou vamos para a Guerra dos 6 Dias? O que você acha, Luana? Não, então, sobre a OLP, a única coisa talvez que cabe eu acrescentar é que foi criado justamente pensando nessa retaliação de tentar a qualquer custo tirar Israel dali, porque como eles nunca aceitaram, então meio com forças criaram esta OLP com o nome de Libertação da Palestina, meio que, né, um nome como se fosse, eu quero a minha liberdade, mas a grande realidade é que até hoje, né, o que eles querem, na verdade, com essa libertação da Palestina é acabar de vez com o Estado de Israel, como você bem disse. Eles nunca aceitaram, desde o dia seguinte do dia 18, que você falou, 18 de maio, né? Maio de 48. Então, a partir do dia seguinte, do dia 19, até hoje, eles nunca aceitaram. Então, que a gente vai ver lá na frente, que vem operando coisas de terrorismo até hoje, né, que o Rashad Arafat, em 69, ele entrou ele começou a comandar. Então, assim, você percebe que aquilo que os países árabes quer até hoje e eles nunca vão descansar enquanto eles
eles não acabar com Israel. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para eles, que isso nunca vai acontecer. Mas a E OLP é só isso. é o que a gente vê, né? São essas tentativas. Teve a Guerra dos 6 Dias, depois no Yom Kippur novamente, Uhum. e o Apocalipse fala da Batalha do Armagedon, na qual todas as nações da terra vão se levantar contra Israel. Então, essas E que fala, tentativas. não, e fala assim também que também que Deus julgará, né, todas as nações que foram contra, né, que expulsaram o Exato, povo dele de lá, né? E também. então é bem interessante essa parte aí. Então assim, até você até mandou para mim uma coisa que para mim ver sobre a questão dos milagres que possivelmente aconteceram nessas guerras. Eu achei Sim, interessante sim. e eu queria que a gente falasse um pouco mais, detalhar um pouco a guerra de Yom Kippur, que para Yom Kippur significa dia do perdão, né? É uma coisa assim. E essa guerra de Yom Kippur é uma data comemorativa que não tem dia certo, às vezes cai em dias diferentes. E naquele dia, que eu acho que num dia 6, né? E foi ali que eles quiseram, né, tanto o Egito quanto a Palestina, que invadiram e, inclusive, dominaram dois portos. O porto, agora, eu acho que eu anotei o nome aqui, Eilat. O porto de Eilat ficou Isso. por 19 dias, uma coisa assim, é, tomado. E foi a pior guerra assim, que Israel teve a maior baixa, né? Teve muita baixa ali, eu não anotei, mas teve mais de 8.000 baixas, alguma coisa do tipo. Eu acho que foi mas no final das contas, pegaram de desprevenido em 73 e ali do nada eles ganharam. Eles ganharam, né? Tá certo que teve ajuda dos Estados Unidos e tudo mais, mas teve vários relatos aí de praticamente milagres, né? Eles tiveram a rabeira de ser expulso de novo por 2 vezes. Foi na Guerra dos 6 Dias e o pior de todos foi o Yom Kippur, e em todos eles saíram vencedores. Então, assim, Exatamente. é, E e, aumentaram o território, né? e aumentar o território, exatamente. E assim, para você ver, o que eu queria também falar é que até na Bíblia já tem todos os relatos, né, de tipo assim, tantas e tantas vezes que Deus teve que entrar na vida do povo para ajudar na guerra. Ali, desde do gigante Golias até o muro ali meu Deus do céu, deu branco. O Jericó. Jericó, isso, o muro de Jericó. Ali também teve a questão lá dos 300 soldados. Você acha que eles ganharam com 300 homens contra não sei quantas pessoas, quantos soldados? E você, desculpa a expressão, mas você acha que eles ganharam com 300 homens porque eles eram os pica da galáxia? Não, porque Deus estava ali para poder fazer ali uma obra. Eu tenho assim, quase certeza, eu acredito sim que todas essas guerras que eles tinham menos homens, praticamente a guerra era perdida para eles. Mas sim, como Deus prometeu para Abraão, prometeu para a geração de Davi e tudo mais, que ali era a terra dele, que aquilo ia se manter de pé. Então, assim, então não adianta eles quererem fazer alguma coisa que aquilo ali não vai ser destruído. Tem o proteger de Deus ali, com certeza. E eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esses relatos, essas questões desta guerra que, quem foi, que foram ganhas praticamente com milagres.
Vamos lá. Então, assim, primeiro, a Guerra do Yom Kippur, que durou, a Guerra dos 6 dias, o que aconteceu? O Egito queria atacar Israel pelo sul, certo? Uhum. Dominando a península do Sinai, e a Síria ia atacar pelo norte, dominando as colinas de Golã. O que Israel fez? A aviação de Israel, ela fez uma manobra pelo mar Mediterrâneo, ela deu a volta, pegou por trás a aviação do Egito. Quando eles entraram no Egito, eles vieram voando em baixas altitudes para não serem detectados por radares e tudo mais. E eles pegaram toda a aviação do Egito no solo. Eles destruíram mais de 200 aviões MiG da Força Aérea do Egito. Os aviões franceses na época, os aviões de Israel na época eram os Mirage, né, franceses. E aí eles já, com essa manobra de destruir a aviação, eles conseguiram também vir por terra, antecipar o ataque por terra e eliminaram os egípcios. Só que o presidente do Egito, na época, eu anotei o nome dele aqui, era o Gamal Abdel Nasser. Ele mentiu para os sírios. E ele falou assim, ó, eu estou ganhando aqui. Ataca aí no norte que nós vamos acabar com Israel logo de uma vez. E graças a essa mentira, né, os ataques que Israel sofreu na colina de Golã, eles estavam preparados para receber. E teve realmente várias falhas de comunicação que são atribuídas, né, à intervenção divina. Eu vou contar aqui um caso de um milagre que foi o seguinte. O cara conta que um soldado de Israel se perdeu. Se perdeu da tropa dele, certo? E ele estava sozinho. De repente, ele apareceu na frente do exército egípcio. E os caras começaram a se render, todo mundo levantando as mãos e tudo mais, se renderam para ele sozinho. O que isso te lembra? O que isso te lembra da Bíblia? Que guerra na Bíblia que aconteceu exatamente isso? Que o povo se rendeu ao ver poucos soldados, né? O povo de Deus, e eles na multidão, mesmo assim, eles se renderam, né? Então, o Gideão e os 300, né? Exatamente. E aí o cara falou, vou levar vocês. Chegou sozinho lá pro exército de Israel, ninguém entendeu nada, né? Falou, o cara sozinho, como ele conseguiu capturar mais de 1.000 soldados egípcios? Esse cara é o Rambo, né, meu? E mais tarde, a imprensa internacional, né, que acompanhou o que aconteceu e ficou sabendo, foi lá perguntar para os soldados egípcios, escuta, que loucura foi essa? Vocês se renderam para um único soldado, né, israelense? E aí eles contaram, não. Tinha muitos anjos ali, milhares de anjos junto com ele, os anjos armados, e a gente não... É o seguinte, lutar contra Israel, a gente até luta. Agora, lutar contra os anjos do Senhor, aí não dá, né, meu? Estamos fora disso daí. É isso aí mesmo. E o engraçado é que eles tiveram relatos, viram com os próprios olhos e nunca aprendem, né? Sempre querem porque querem, dão um murro em ponta de faca toda hora e nunca aprendem. Deixa eu só dar um outro relato que eu também vi. Teve um soldado que falou que eles estavam ali com os seus caminhões, aqueles jipezinhos de guerra e tal, indo para não sei para onde. De repente, alguém avistou tipo um fogo muito grande lá na frente, assim, tava pegando fogo. E ali
aí eu falo, ó, desvia porque ali tá pegando fogo. Aí eles começaram a desviar daquele grande fogo. Só que teve um jeepzinho que continuou reto. De repente aquele Jeep explode e quando eles foram ver era um campo minado ali, era uma armadilha. Então, assim, são relatos, e entre os outros também que tem, mas agora também não vou lembrar, mas e eu acredito fielmente que isso pode ter acontecido pela questão que a gente conhece, sabe, que a Terra é prometida, então não adianta, é isso que você falou. Lutar contra um ser humano, contra um povo, até dá, mas quando entra o exército de Deus, meu Deus, aí não tem como você fazer nada. Enfim, a gente teve no começo, né, no surgimento do Estado de Israel, a gente teve a ONU, né, apoiando e tudo mais, mas hoje em dia a ONU é totalmente antissemita. Tanto que nessas duas guerras que Israel foi atacado por todas as nações árabes ali em volta, né? Até que no Yom Kippur eles realmente receberam a ajuda dos americanos, ao mesmo tempo que os exércitos árabes receberam a ajuda da União Soviética, certo? Então, Assim, essa era a luta ali. Inclusive, na guerra do Yom Kippur, eu estava ouvindo os dados, tinha 4.000 soldados cubanos vixe, lutando do lado. isso eu não cheguei a ver. Pois é, 4.000 soldados cubanos. Tinha norte-coreano também, mas eu gravei Vixe. esse número: 4.000 soldados cubanos lutando contra Israel. Né? E teve uma curiosidade na guerra do Yom Kippur, que é o seguinte: como você mesmo falou, Luan, Israel quase perdeu a guerra. Uhum. Né? Foi a guerra que eles tiveram mais baixas, foram mais de 2.500 mortos, mais de 8.000 feridos, Ah, tá. e teve um momento ali que os Estados Unidos vieram com a parte apoio logístico, com armamento, e isso daí ajudou Israel a dar o contra-ataque, porque eles chegaram a ficar cercados realmente. Tel Aviv ficou cercada, né, pelos inimigos ali de Israel, e o, o líder soviético na época era o Leonid Brezhnev. Diz que o Anwar Sadat, que era o presidente do Egito, né, porque queria a todo custo destruir Israel na guerra do Yom Kippur, teve 2 madrugadas que ele ligou para o Leonid Brezhnev. Falou: manda a tropa para mim, você precisa me ajudar, eu preciso ganhar essa guerra. E aí o Brezhnev virou para ele e falou o seguinte: ó, eu já te mandei aí tanque, armamento, mas eu não vou entrar em guerra contra Israel não. Essa guerra não é minha, essa guerra é sua, certo? Então, soldado meu não vou mandar não. Se quer ganhar a guerra, você ganha aí pela sua capacidade, ganha com o seu povo, eu não vou entrar nessa guerra. E realmente a Rússia mandou apenas apoio, né? E mais uma vez, na guerra do Yom Kippur, Israel venceu. É gozado que a guerra, na verdade, ela acabou em 1973, mas ela continuou ainda até 1974, até janeiro de 74, eles ainda continuaram guerreando porque não aceitavam perder a guerra para Israel, certo? E Pode terminar. não, Pode não, terminar, depois manda eu aí, falo. manda aí. Eu só ia Não, eu falar, só. Ah, eu só ia falar que em 81, certo? O Jimmy Carter conseguiu fazer o tratado de paz entre Israel e Egito, tá? Lá no é bem famoso esse tratado aí do Camp David. Eles conseguiram fazer o acordo entre o Menachem Begin
entre o Anwar Sadat, mediado pelo Jimmy Carter. Nesse acordo, onde Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel, Israel devolveu para o Egito toda a península do Sinai, que eles haviam conquistado na guerra. Eles sim. devolveram em 79, desculpa, na verdade, 81 foi quando Anwar Sadat foi assassinado pelos árabes mesmo, que estavam decepcionados, né, pelo fato dele ter aceitado reconhecer Israel como nação. Não, o que eu ia comentar, uma coisa que aconteceu nessa época, você comentou de abraçar causas e principalmente a ONU ser antissemita, assim, representar do lado do povo árabe ali. O que aconteceu também, a OPEP, né, o OPEP, aquele negócio, do petróleo e tal, ele abraçou a causa dos né, dos muçulmanos, a causa Sim, do coisa. E aí foi quando teve aquela crise do petróleo, né, porque aí eles diminuíram a coisa, né, não a demanda, mas diminuir a a produção, produção, né? tipo, Diminuir a produção isso, e aumentou o preço, a- é. aumentou o preço, inclusive foi quando o Brasil, nessa época, ele começou aquele negócio do álcool, de querer produzir bastante álcool e não sei o quê, então, assim, o Brasil deu uma balanceada também nessa época aí, né? E foi também quando o Brasil ele acabou achando, porque o Brasil tentou ser autossuficiente. Aí foi quando ele encontrou lá petróleo na bacia de Campos, do Rio de Janeiro. Foi nessa Na época aí década que de foi 70, né? Por causa isso, dessa crise. Pois exatamente. é. Enfim, pessoal, a gente está aqui falando de Israel. Por quê? Porque tudo o que está relacionado com o fim dos tempos, a gente vai medir através de Israel. Tem muita gente falando a questão sobre a figueira, né, a parábola da figueira, e fala que a figueira brotou em 1948 e não vai passar essa geração. Na verdade, não é uma unanimidade isso, tá? Nem Hum. todos acham que ali, quando Jesus está falando sobre a figueira, ele está necessariamente se referindo ao povo de Israel, certo? Então, a gente pode dizer que a figueira brotando é o surgimento do povo de Israel? Muitos acreditam que sim, mas nem todos acreditam que seja, de fato. Você quer falar, Luan? Não, é assim, porque tem duas questões aí, né? Primeiro tem a figueira verdadeira, que eu acredito que seja o povo de Israel em si. E quando também tem aquela questão da figueira brava, que não sei o quê, que aí corta os ramos para poder dar fruto. Que aí seriam os gentis, seriam nós, certo? Nós que aí, por causa que depois eles vieram a rejeitar, e por causa por causa que eles rejeitaram Jesus Cristo como o seu Salvador, que nós tivemos a oportunidade de, é, de ter a graça, entendeu? Então, Exatamente. assim, Plano de Deus, é, né? exatamente. Então, assim, eu acredito que assim, tem várias questões. Você falando que não vai passar essa geração. E eu vi também pessoas falando, essa questão aí do anticristo, estão esperando, que eles ainda estão esperando de fato o Messias e tudo mais, e que geração é mais ou menos 70 anos.
e muitos acreditam que começa a contar a partir de 1948. Mas eu, sinceramente, não acredito por quê. Não que eu não acredito, mas eu não acho que seja essa geração. Por quê? Primeiro que já passou 70 anos o ano passado, certo? E ainda tem muita coisa ainda que não se cumpriu, que é o Tratado de Paz, que a gente está falando que a gente acabou passando por cima, não falando, mas que o Rabin lá, o Yitzhak Rabin tentou por algumas vezes em 92 e isso foi quebrado. Depois em 2002 tentaram outro acordo de paz e não conseguiram. Então esse acordo de paz ainda está para ser feito. Então Uhum. ainda falta isso. E assim, talvez assim, para tentar teorizar igual o pessoal estão falando desses 70 anos, assim, o que é um país sem uma capital? Eu acho que ainda não está completo. Talvez, isso é só uma teoria, tá? Não estou falando. Talvez assim, o Donald Trump e o Bolsonaro agora estão reconhecendo Israel como Estado como capital e imigrando ali as suas embaixadas. Será que agora, por causa disso, que agora que começa a contar realmente que o país de Israel vai estar completo, quando todo mundo reconhecer de fato que Israel como um país, também tem a questão que, por exemplo, para esse tratado, falam muito dessa questão da vinda do anticristo. Para isso acontecer, eles vão ter que construir essa questão aí do terceiro templo. Para construir essa questão do terceiro templo, eles vão ter que precisar fazer um tratado, né? Não sei se de paz, mas um acordo. Aí sim que vai vir a unificação das igrejas. Por quê? Porque ali perto ali de Jerusalém tem uma mesquita e um não sei o que é o nome lá. E ali você não tem como criar um terceiro templo ali naquele lugar, porque já tem uma mesquita. Então, para isso, teria que entrar num acordo, certo? E aí eu vi um pessoal falando que o Bolsonaro foi lá e lá acho que foi visitar o museu do Holocausto e assinou alguma coisa. Tinha muita gente falando que ele assinou a questão para fazer o terceiro. Eu acho não, eu acho que isso aí é fake news, ele só simplesmente assinou porque você tem que assinar a sua presença ali, né? Uhum. E eu acredito que a gente tem que, por mais que vai acontecer, não tem jeito, mas é aí que mora o perigo. Acho que nós temos que ser contra esse tratado. Por nós sabermos que esse tratado, isso que eles querem fazer do terceiro tempo e tal, para uma vinda de um falso profeta. Então, mas só que nós não. Olha a sinuca de bico. Mas nós não podemos ser de jeito nenhum contra Israel. Porque está escrito na Bíblia, que a gente até comentou, que a nação que te abençoar será abençoada, aquela que te amaldiçoar será amaldiçoada. Então então é muito bom que e acredito que os países que estão reconhecendo, como os Estados Unidos, o Brasil agora, então assim, e tem que ser feito mesmo, porque a gente tem que estar do lado, porque é promessa de Deus, né? Então o povo dele. Com Mas relação ao anticristo, Luan, é assim, Jesus, ele disse o seguinte: eu vim em nome do Pai e vocês me recusaram. Mas vai ter um que vai vir em seu próprio nome e vocês vão aceitar. certo. Né? Uhum. Então, a gente não tem nem que se posicionar politicamente com relação a isso. Eu acho que é o seguinte, vai acontecer. Né? Eu acho que o grande sinal mesmo que a gente deve aguardar para saber
quando surgirem as duas testemunhas. Né? Os As dois duas profetas que testemunhas. vão surgir e que eles vão estar ali profetizando muitas coisas sobre a humanidade, por causa do pecado, certo? Vão estar avisando, ó, se convertam e tudo mais, e vão tentar matar eles e não vão conseguir, certo? E quem vai conseguir matar as duas testemunhas vai ser justamente a besta do Apocalipse. Né? Então, Sim. essas duas testemunhas vão estar ali durante 1260 dias, certo? Eu acho que aí sim a gente pode saber que vai começar realmente a grande tribulação quando as testemunhas forem mortas, né? Exato. Depois desses 1260 dias. E assim, tem muitas. Por que que eu digo? Porque que eu digo que eu acho que não tem nada a ver essa questão, porque fala que não passará essa geração antes que eu volte, coisa assim, né? Que tem aí a pessoa fala, será que essa é a geração? Por quê? Porque exatamente por causa de tudo isso ainda tem muita coisa para acontecer. E, e assim, muita gente já teorizou fim de mundo, lá Nostradamus. Aí depois falaram que o anticristo era até o Bonovox entrou nessa história, lembra disso daí? Não, não Que ele lembro. era. Não, não era. O pessoal começou a teorizar um monte de coisa. E o pior de todo, por exemplo, que falaram uma vez que estava uma febre também, por causa de profecias que estavam se cumprindo, aquela profecia que fala de um reino que ia surgir, mas o rei ou um reino e que ia durar pouco tempo. Aí falaram que era o Papa, porque o Papa ficou pouco tempo no cargo, aí que agora vai, porque agora vai acabar, porque agora é o fim. Pera um pouquinho. Então, eu assim, nós no final de tudo, eu acho que assim, para fazer essa conclusão de tudo, eu acho que nós temos que pegar esses exemplos que são fato, que estão acontecendo, profecias atrás de profecias se cumprindo, para a gente se preocupar com a nossa alma, para a gente se preocupar com a nossa salvação e entender que isso é real, entender que tudo isso aqui vai acabar e a gente tem que prestar conta para Deus no final. E se preocupa, porque nem Jesus Cristo sabe quando Deus vai realmente pedir para soar a trombeta dele vai vir. Tá escrito que nem Jesus sabe quando Deus vai realmente vir. Então, assim, então, o ser humano, eu acho que é um absurdo tentar teorizar, tentar adivinhar quando que Deus vai voltar. A gente tem que mostrar, olha, isso está acontecendo, porque está escrito aqui, como isso a gente está fazendo. Olha, isso aqui está mostrando que tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo. Então, quer dizer que a Bíblia é real, que não é brincadeira, e o que? A moral de tudo, nós temos que se preocupar com a nossa salvação de alma. Entendeu? Mais ou menos isso. Sim, eu tenho uma preocupação também que é a seguinte: Jesus vai vir buscar a sua noiva. A Ah, sim, noiva é a o igreja. arrebatamento. E, Isso. e o que a gente vê, certo, é uma divisão enorme por causa de interesses, por causa de interpretações. E eu entendo o seguinte, meu amigo, o evangelho, ele é uma coisa só, certo? O que Jesus Muito bem falado. anuncia, né? A igreja que Jesus vai buscar, ela é una, certo? Então, eu acho que nós que confessamos Jesus como nosso Salvador, que acreditamos no Evangelho, a gente tem que começar a derrubar as paredes dos templos e entender que a igreja de Cristo não tem paredes. E Então, você. tem a obra em mim, eu tenho que vigiar sim, mas eu também tenho que Sim. lembrar, meu irmão, o seguinte: a igreja é uma só. Né? E não, Fala aí. você comentou de interpretações, e uma coisa que eu sempre falo, às vezes
Ah, mas isso é a sua opinião, mas eu interpretei, eu acho, às vezes eu já vi pessoas debaterem assim, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Uhum. Pera um pouquinho, a Bíblia não é de achismo. A Bíblia, para mim, tem uma interpretação só. Se eu entendo de uma forma e você entende de outra, só tem três opções. Ou eu estou errado e você está certo, ou você está certo e eu estou errado, ou nós dois estamos errados. Não tem outro Exato. caminho. Não tem outro caminho. Se eu falo para você, ó, tá escrito isso, 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 e você fala, não, não é isso, isso, então vamos lá. Então vamos tentar descobrir qual é a verdade. Tentar achar esse triângulo. Se eu estou certo, se você está certo, ou se nós dois estamos errados. A Bíblia, as pessoas têm que entrar na cabeça o seguinte: não existe duas interpretações da Bíblia. O que Deus não tem meio termo. É sim, sim, não, não. Por exemplo, doutrinas. A doutrina que Jesus falou, que deixou para a gente seguir, é uma só. Assim, é uma só assim. Ela é preto no branco. Né? A gente não tem muito tempo, eu só gostaria, se você permitisse, de fazer uma analogia enquanto a isso. Muita gente às vezes fala assim, eu não vou nessa igreja porque tal igreja porque é muito rígida. Ué, mas espera um pouquinho, você quer alcançar o céu ou você quer viver a sua vida da forma que você bem entender? Por exemplo, assim, uma coisa que eu falo, igual você falou, o que vai salvar não é a parede, não é o nome da igreja, mas você tem que estar preocupado se essa igreja fala de salvação, se ela prega o evangelho do jeito que é, ou ela só quer saber de falar de bens materiais, ó, corre. Então, assim, e muita gente acaba indo para esse lado porque acha, não, aqui eu posso fazer mais coisas do que na outra. Mas, para encerrar, uma analogia. Para a gente ir para um outro país, Estados Unidos, que seja, qualquer país, e você tem que entrar de acordo com as exigências migratórias daquele país, certo? Você não entra num outro país de qualquer jeito, da sua forma, vou pegar o avião aqui, eu vou chegar lá e aí eu vou ver o que acontece. Você não entra desse jeito. Você tem que seguir uma série de exigências de visto, de coisa e tudo. E para entrar no céu, você acha que de qualquer jeito a gente vai? Você acha que fazendo, lendo a Bíblia e no nosso achismo, não, eu acho que isso aqui não tem importância, não, eu vou desse jeito e vamos ver que. Você acha que vai alcançar o céu dessa maneira? Então, quanto mais doutrina tem, melhor ainda. Quer dizer, a doutrina é o que faz nós andarmos no caminho correto, o que faz nós conseguir o nosso passaporte para entrar no céu. São as exigências do que a gente tem que ser e fazer durante a vida para poder conseguir esse visto para entrar no céu. Senão, você não vai entrar. Entendeu? É, o Espírito Santo é quem convence do pecado, né? Então eu acho assim, quem tem que transformar a nossa vida, né, é o Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que você está fazendo de errado, porque domínio do homem sobre o homem é uma coisa de religião. E eu acredito que Jesus veio para libertar a gente desse domínio. Os religiosos da época de Jesus, ele botou o dedo na cara deles e falou: vocês são hipócritas, porque vocês impõem para as pessoas aquilo que vocês não fazem, certo? Não, Então, exatamente. essa questão ela é bem, bem complicada. Acho que nem é o objetivo da gente estar entrando por aí. Mas Uhum. o Espírito Santo, ele é um só, certo? Então, é assim, o Espírito Santo ele testifica. Então, enquanto eu estou falando no Espírito, você vai concordar comigo, porque o Espírito Santo que está em mim está em você também, e ele vai testificar. Mas chega um momento em que eu começo a achar coisa demais, né? Aí, o meu orgulho, eu começo a colocar coisas do homem. E aí o Espírito Santo em você não vai começar a testificar daquilo que eu estou colocando como homem.
É muito difícil discernir isso daí, né, Luan? Percebe? Então, eu acho assim, cada um vai prestar conta de si, dos seus atos, certo? Mas Cada o que eu um tem estava que dizendo cuidar do mais, seu relacionamento com Deus, sim. né? Não, o que eu só estava dizendo é que, por exemplo, tem coisas igual adultério, essas coisas, tal, tem muita gente que acaba fazendo e depois vai lá, não sei o que, tipo assim, vive a vida do jeito que quer e acha que vai então certo. Era só esse o meu ponto, mas realmente o que você Mas falou, Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo. Jesus prega a renúncia. Jesus não prega que você vá atrás da conveniência. Muito pelo contrário. Quando o jovem, né, rico, virou para Jesus e falou assim: O que eu preciso fazer para entrar no céu? Ah, faz o que está escrito nos profetas e na lei. Ah, mas isso daí eu faço a minha vida inteira. Aí Jesus viu o quê? Ah, o cara é rico, tá de boa, né? Então tá bom, querido. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue, certo? aí ficou Então, difícil. aí, né? Não é fácil seguir o evangelho. Você tem que renunciar, sim. Você tem que. Exato. O reino que a gente prega não é desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. É isso que a gente tem que mostrar para as pessoas. Toda a tecnologia, toda a conveniência, tudo isso daí, meu amigo, não vai para o céu. Isso daí. O céu é outra coisa. O paraíso que Jesus está fazendo para a gente, ele é outro, sabe? É outro reino. Fim de papo. Não é esse reino. Uhum. Né? Luan, a gente já deu uma hora aqui de Passou. programa. Fala aí alguma coisinha para a gente estar encerrando, porque depois, programa longo, cara, ninguém assiste lá no YouTube depois. O É pessoal verdade. fala, esse Não, é daí nem vou verdade. ver. Não, tinha as Olimpíadas que a gente podia comentar, não acabou passando, mas não, só para encerrar você falando do rico e tal, que tá realmente escrito, né, que é mais difícil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico herdar o reino dos céus, mas muita gente acha que ser rico é um pecado, não, mas é você ter o coração nas coisas dessa vida, por exemplo, vou dar um exemplo, já aproveitando para encerrar sexta-feira, tem a minha live de esportes, segue a gente lá, e falando de esportes, um exemplo claro disso é o próprio Neymar, que antes, quando estava no Santos, era faixinha de Jesus, não sei das quantas, tal, era todo religioso, todo fé. Começou a ganhar um dinheiro, começou a se perder aí, e olha tudo o que ele está passando na vida, tudo o que está acontecendo por causa da ganância de querer ser o melhor do mundo, de não sei o que, tem dinheiro, eu aconteço, o que? O coração deles se voltou para as coisas da terra. É aí que mora o perigo. Pois é. Então, Luan, obrigado por estar Valeu. participando com a gente aí hoje. A gente manteve, né, a regularidade do programa semanal. Pessoal, apoie o Café com Queijo Esportes. De repente você pode usar como uma pauta lá no Café com Queijo Esportes o que aconteceu na Olimpíada de Munique, certo? Todo o Legal, preconceito que legal. existe aí de raça, né? Eles fizeram o Setembro Negro. Então, gente, muito obrigado ao Luan, obrigado a você que acompanhou. Né? Se inscrevam lá no nosso canal Café com Queijo no YouTube, prestigiem a gente está fazendo esse trabalho aí de lives assim, com duas pessoas, debatendo, tentando levar informação até vocês. Quem não concorda com o que a gente fala, faz parte também, escreve aí, dá a sua opinião e fiquem com Deus. Um abraço e um beijo do Café com Queijo. Tchau, gente. Valeu. Valeu, Luan. Tchau. Abraço. Valeu, abraço, tchau.